Meninos, vamos iniciar aqui uma explicação sobre tipos de rocha. Por que a gente tem que saber tipos de rocha? Porque a gente está falando de fontes de energia. E quando a gente fala de fontes de energia, a gente vai falar também dos combustíveis fósseis. E a gente tem que saber aonde é formado esse combustível fóssil, até para conseguir identificar por que determinado país ele consegue produzir e consegue exportar mais daquele combustível do que outros, tá? Então a gente vai ter aqui um compilado bem rápido sobre os tipos de rocha. O livro de vocês de primeiro ano, o capítulo 4 vem falando para vocês dos tipos de rocha, tá bom? Então lá vocês podem consultar. Vamos dar uma olhadinha aqui nesses tipos de rocha. Olhem só, o nosso planeta ele vai ter aqui uma característica, né, da origem daquele material que foi consolidado na superfície, tá? Então toda a nossa superfície que é sólida, cada material vai ter uma origem diferente. E é isso que a gente vai e separa como tipos de rocha. Cada um desses tipos de rocha tem uma origem diferente, ela foi criada de uma forma diferente, certo? Aí a gente tem três tipos de rocha, tá bom? Nós temos as rochas ígneas ou metamórficas, nós temos as rochas sedimentares, que são bem importantes porque é aqui que a gente vai falar dos combustíveis fósseis, e nós temos as rochas metamórficas, tá? O que é a rocha ígnea? O que ele fala pra gente? Ele mostra aqui pra gente uma região de vulcão, né? Porque a rocha ígnea ou a rocha magmática ela é proveniente da solidificação do magma ou da lava. Olha só, toda essa lava aqui, ela vai chegar num ponto onde ela vai esfriar e vai se solidificar, gerando uma rocha cujo a sua característica é ígnea ou magmática, ou seja, é uma fusão de rochas na crosta e no manto superior quente e profunda. Então, todo esse material que vem principalmente de vulcanismos, regiões onde a gente tem muitos, por exemplo, terremotos, é muito comum a gente ter esse tipo de rocha, tá? São chamadas rochas magmáticas ou ígneas. Qual que é o seu processo de formação? Como eu disse para vocês, ó, é a solidificação do magma. Olha aqui do lado, a gente tem um exemplo de uma rocha. Aqui a gente tem o granito. O granito é muito conhecido no nosso dia a dia, porque a maior parte nas nossas mesas, né, de algumas regiões aí onde usa pisos, né, é feito dessa rocha chamada granito, tá? Então a gente tem isso aqui, é muito comum, é bem utilizado no nosso dia a dia, tem um valor comercial muito grande, tá bom? A rocha sedimentar, imagina aqui, olha só, nessa região aqui, a rocha ígnea aqui, olha só, ela pode sofrer alguns processos na superfície da Terra. Ela pode, por exemplo, ser desgastada, ser quebrada, né? Ela pode gerar aqui várias partículas que a gente chama de sedimentos, que são as partículas soltas da nossa superfície, que pode aí, ó, rolar morro abaixo até chegar numa região onde ela se deposita, ela para de se movimentar. Tá? Então, esse sedimento que veio dessas regiões mais altas e parou na região mais baixa, vai ter uma acumulação muito lenta, bem devagar. E ao longo dos milhões de anos, vai sofrer um processo que a gente chama de litificação. O que é a litificação? É quando o sedimento ele passa pelo processo de transformação em uma rocha sedimentar, por isso que o nome é sedimento, tá? E aqui, por exemplo, se eu tiver um granito, que é uma rocha ígnea, ela sofreu uns processos aqui que a gente vai aprender ainda. Desceu, né? Morro abaixo, chegou no ponto que parou. Ao longo de milhões de anos, começou a acumular e a depositar, ela pode gerar o quê? Uma rocha completamente diferente, chamada arenito, que é uma rocha sedimentar, tá bom? O que é a rocha metamórfica? Imagine aqui, no processo que nós temos aqui de movimentação da nossa superfície, né, das placas tectônicas que a gente vai estudar também depois,
essa movimentação faz com que ou a rocha ígnea, ou a rocha sedimentar, ou a própria metamórfica entre numa região onde ela vai sofrer alguns processos de temperaturas muito elevadas e pressões muito pesadas sobre essa crosta que ficou um pouquinho mais profunda, ela foi um pouquinho mais para baixo, tá? A partir daí, o que vai acontecer? Todos os minerais vão começar a se recristalizar. Eles vão mudar a sua característica original e se transformar em novos minerais. Isso a gente vai chamar de metamorfismo. É o processo de formação da rocha metamórfica. Aqui, por exemplo, se eu tiver um tipo de rocha proveniente, por exemplo, como granito, ela, passando pelo metamorfismo, ela vira uma rocha chamada gneiss, tá? Aqui são todas elas aqui é a característica, tá, da superfície dessas rochas. Elas vieram de um mesmo tipo de mineral, só que devido à sua formação diferente, ela tem características diferentes, tá? Dentro de todas essas três aqui, aquela que a gente vai estudar em fontes de energia são principalmente as combustíveis fósseis, vão estar onde? Em regiões de rocha sedimentar. Por que vai ter aqui? Imagina só, a gente não vai ter um monte de sedimento rolando aqui, ó, e parando em um lugar, começando a se acumular? Não só sedimento da rocha vai começar a se acumular, mas matéria orgânica, animais que morrem e são, né, e no local que morre fica, regiões aonde vai depositando não só materiais de rocha, mas também materiais orgânicos. E essa litificação dentro aqui com o material orgânico e o material da rocha vai gerando aí fósseis e com o tempo vai criando para a gente aí combustíveis de grande importância provenientes dessa decomposição dessa matéria orgânica. Por exemplo, petróleo, carvão, gás natural, todos eles são provenientes de materiais de rochas sedimentares, aonde teve o quê? A fossilização de matéria orgânica lá, mas bem antiga mesmo, lá de bilhões de anos atrás, e que hoje em dia a gente pode utilizar como material para geração de energia elétrica. Tranquilo, galerinha? Vocês conseguiram entender essa parte? Qualquer dúvida, vocês podem falar comigo, certinho? Eu vou parar agora aqui, depois eu explico outras coisas para vocês.